para orar, 7 anos clamando a Deus para preparar para mim uma esposa. Enquanto os meus amigos estavam namorando, eu estava no monte buscando o poder de Deus, eu estava na igreja buscando a Deus, eu estava enchendo o Espírito Santo, eu estava jejuando, porque eu queria ter uma esposa espiritual, eu queria ter um casamento abençoado. Enquanto meus amigos viviam na carne, eu andava em espírito. E por isso que hoje eu tenho colhido as bênçãos de Deus em espírito. Deus me abençoado espiritualmente. E quando o homem é abençoado espiritualmente, não falta nada para ele. Deus manda tudo. Você entende o que eu estou dizendo? Já vou terminar a mensagem. A verdade é uma só, pessoal. Não tente enganar o Espírito Santo. A palavra veio. Faça como a irmã Alves. Quando a palavra vem, a primeira coisa que manifesta, apóstolo, parece que o Senhor esteve na minha casa, porque tudo que o Senhor falou, hoje aconteceu na minha casa. É desse jeito que tem que ser, pessoal. Agora tem pessoas que a palavra vem, corta, segunda a segunda, e a pessoa fica lá, glória a Deus, aleluia, e passa um pano quente, tentando tapar a boca do Espírito Santo. As pessoas dá para cá isso. Porque ninguém pode tapar a boca do Espírito Santo. Ninguém pode tirar a glória de Deus. Eu não vou falar para não exaltar o apóstolo. O apóstolo é pó da terra. O apóstolo e a bispa é pó da terra, assim como você também o é. A única diferença é que Deus nos colocou uma roupagem diferente da sua. Estamos vestindo uma roupa diferente da de vocês. Uma roupa diferente. E naquele dia, tanto eu como a bispa, vamos ter que prestar conta. Porque o juízo será maior para aquele que ensina. Então, por isso, eu ensino, mas eu vivo aquilo que eu estou ensinando. Ande, minha irmã, em espírito. E você não vai cumprir com as coisas da carne. Quando a pessoa é espiritual, de longe ela sente o cheiro do pecado da carne e ela sai fora. Mas quando a pessoa é carnal, a tendência é ir para lá. É como se fosse, uma tomada de eletricidade chamando a pessoa para o outro lado. Mas aquele que é espiritual, ele vai para o alto. Ele busca Deus. Ele sabe que não há ninguém maior. Não há ninguém melhor do que o nosso Deus. O nosso Deus é o maior. Ele é maior. Nabucodonosor tentou fazer Sadraque, Mesaque e Abednego adorar aquela imagem, mas ambos disseram: nós não iremos adorar essa imagem, que essa imagem foi feita pela mão dos homens. Nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E o rei ficou endemoniado, o rei ficou cheio de capeta. O rei disse o seguinte: esquenta mais 7 vezes aí a fornalha, que eu vou lançar esses crentes aí dentro da fornalha. E disseram: pode esquentar quantas vezes quiser, mas nós não iremos negar a nossa fé. Irmã, não negue a tua fé por nada. Não vende a tua fé por nada, minha irmã. A tua fé tem que estar em Jesus Cristo e na sua palavra. Na sua palavra nós encontramos paz do Espírito. Na palavra de Deus nós temos salvação para a nossa alma. Você entende o que eu estou dizendo? Eu já vi pessoas mentir para o Espírito Santo relaxadamente. Eu já vi, durante esses anos todos que eu servi na Deus. E também vi o final também que deu na vida dessas pessoas. Porque mentiram para o Espírito Santo. Nunca minta ao Espírito Santo. Porque ele habita em crente que é fiel. Ele não habita em qualquer um. O Espírito Santo não habita em corpo imundo. O Espírito Santo não habita em pessoas invejosas. Ouça, por favor. O Espírito Santo não habita em corpo que usa o seu corpo para a imoralidade. O Espírito Santo não habita na impureza. O Espírito Santo não habita na libertinagem. O Espírito Santo não habita na ira. O Espírito Santo não habita no egoísmo. O Espírito Santo não habita nas dissensões. O Espírito Santo não habita nas facções. O Espírito Santo não habita
na pessoa invejosa, o Espírito Santo não habita na pessoa ébria, na pessoa na embriaguez, na pessoa que bebe. O Espírito Santo não habita. O Espírito Santo também não habita em orgias, coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta. Olha para o apóstolo, olha para mim. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto final. Não adianta. Mas é bonzinho, apóstolo. Bonzinho é só Deus. Nem Jesus quis ser bom. Está bem claro aqui. Quem pratica essas coisas aqui não herdará o reino de Deus. Fique aí na sua Bíblia. Marca aí para você não esquecer. E as pessoas que praticam essas coisas, você pode dizer para a pessoa: ó, se converta, porque você é invejosa, você é egoísta, você é mentirosa, você é mentiroso, você é ébrio, você é isso. Se você não se endireitar, você não entra no reino de Deus. Ninguém quer ir para o inferno. Quer? Não, eu não quero, eu quero ir para o céu. Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Eu estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus porque eu amo a Deus. E eu quero ir para o céu. Porque eu sei que no céu haverá descanso das nossas obras aqui na terra. Por mais que a pessoa viva nessa terra 100 anos, 110 anos, tem pessoas que passam até de 110 anos de vida, não é nada em relação à eternidade. Por isso que eu quero viver uma vida correta aqui, para quando Deus vir buscar a igreja, eu quero ver a trombeta tocar e o meu nome ser chamado. Aleluia. E quando chegar lá em cima, eu quero ver aquela voz mansa e suave, dizendo: servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te coloco, entre no gozo do teu Senhor. E parece que eu vejo pela fé, parece que eu vejo pela fé o Senhor dizendo: servo fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te coloco, entre no gozo do teu Senhor. E parece que eu vejo um anjo poderoso pegando na mão do crente, aleluia, que foi fiel aqui na terra. No pouco que Deus deu para ele aqui, ele foi e ela foi. E aquele anjo poderoso vai pegar na mão dele, na mão dela, e vai entrar no gozo do Senhor e vai levar para o paraíso. Aleluia! Parece que eu estou vendo isso, irmãos. Mas aqueles que não foram fiel no pouco, haverá pranto e ranger de dentro. E parece que eu vejo um outro anjo, né, chegando e arrastando aqueles que não foram fiéis. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, no teu nome eu preguei a palavra. Senhor, no teu nome eu curei os enfermos. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu fui o maior pregador lá no mundo. E parece que eu estou vendo Jesus dizendo: apartai de mim, maldito, que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. E parece que eu vejo o anjo arrastando tais pessoas que praticaram a iniquidade, o anjo arrastando e lançando no inferno. E gritando: ai, 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 porque assim está escrito: haverá pranto e ranger de dentro. Seja fiel, minha irmã, seja fiel. É mais fácil você ser fiel do que ser infiel. Porque quando você é fiel, o Espírito Santo te dá força.